DASA Empresas. Saúde corporativa completa e não complexa. Acesse dasa.com.br/empresas e saiba mais. Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Lauro. O que você nos traz de novidade aí sobre a votação do marco temporal lá no STF? Pois é, Milton. O Supremo vai retomar na quarta-feira o julgamento do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Mas apesar daqueles 6 mil índios que acamparam na esplanada dos ministérios na semana passada, da expectativa do país e do agronegócio com o tema, esse é um assunto que não deve ser resolvido já. E não vai ser resolvido logo, apesar do relator Edson Fachin ter começado a proferir o voto dele na semana passada, e também tem pela frente ainda, para a conclusão desse voto do Fachin, depois da conclusão desse voto, uma manifestação de representantes da AGU, do Ministério Público Federal. Tem mais 35 entidades que se inscreveram também para opinar na sessão de depois da manhã e na seguinte. Isso fora os outros 9 ministros que vão dar os seus respectivos votos. Mas esse não é, Milton, o motivo do marco temporal não se resolver no julgamento do Supremo, nem nessa semana e nem na semana que vem. O motivo é outro. É que um ministro vai pedir vista, ou seja, vai pedir mais tempo para estudar o processo. Eu conversei ontem com 3 ministros do Supremo e essa expectativa é que os 3 me passaram. Nenhum dos 3 me disse que ministro vai fazer esse pedido, mas me disseram que vai ter esse pedido de vista, ou seja, esse assunto não vai ser resolvido agora. Quanto tempo esse assunto vai ficar em suspenso, isso não dá para saber ainda, até porque um ministro pode pedir vistas e ficar meses com isso, até devolver o processo para se dizer apto a julgá-lo. Assim como, pelo que eu apurei, não dá para cravar uma tendência desse julgamento. Ou seja, se o marco temporal vai passar a vigir ou não. O fato é que hoje o que está em vigor é que não existe o marco temporal que é apoiado pelo agronegócio e também pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro. Ou seja, esse marco temporal diz que só seria possível demarcar terras indígenas se elas estivessem ocupadas pelos índios até outubro de 1988, quando a atual Constituição entrou em vigor. Esse julgamento no Supremo tem exatamente como objetivo acabar de vez com essa divergência de interpretações em torno desse assunto. Mas, como eu disse aqui, isso não vai se resolver tão cedo. Muito obrigado, Lauro. Boa semana. Boa semana, até quarta para todo mundo. Até.